Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem, pessoal? Meu nome é David Freitas, eu sou um entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Eu estava aqui pensando sobre qual tema eu ia falar hoje. E eu lembrei de uma conversa que eu tive com uma colega minha anos atrás, era na época de escola. E a gente estava falando sobre um caso que tinha acontecido na nossa cidade, né? Uma tragédia que tinha acontecido aqui na cidade. E a gente estava comentando ali sobre os casos, sobre as coisas que tinham acontecido. E aí uma conversa dela me chamou muita atenção. Na época, eu até fiquei surpreso, mas eu não tinha a mesma visão espiritual da qual eu tenho hoje em dia. Então, hoje eu já consigo olhar para essa conversa, por exemplo, e perceber que ali tinha um tesouro, ali tinha um, um ensinamento muito importante que ficou gravado em mim, só que eu só fui entender tempos depois. E aí a gente estava falando, né, sobre alguns acidentes que tinham acontecido na época. E aí ela falou o seguinte, foi um momento rápido, assim, breve, que ela falou sobre esse assunto. Que numa época de perigo, onde havia muitos riscos de deslizamento, de desmoronamento, de vir em barranco e destruir as casas, enfim, era na época, não sei se... provavelmente vocês não sabem, mas eu moro em Friburgo. Então, foi na época da tragédia de 2011 e a gente estava comentando sobre essa época. E aí, ela falou que nessa época, onde estava com risco de deslizamento, né, de desabamento, a família dela resolveu sair de casa. E um pouco de tempo após a família dela ter saído da casa, a casa desabou. Foi um relato rápido, não teve muitas minúcias do detalhe do que havia acontecido. Só que eu lembro muito bem que na visão já dessa minha amiga, ela já falava assim, eu acredito que tenha sido Deus, porque não tem outra forma de explicar, não tem outra possibilidade, porque foi logo após eles saírem da casa que a casa desabou. E aí, para quem tem um olhar um pouco mais cético, um olhar um pouco mais fechado sobre a vida, um olhar mais cientificista, né? Ligado muito somente aquilo que pode ser provado nesse momento, somente aquilo que está dentro da ciência que a gente conhece atualmente, vai olhar para essa situação e no máximo falaria ali que aquela pessoa tem muita sorte de ter saído no momento certo, isso foi um acaso, uma coincidência, que ela poderia não ter saído no momento antes, ela poderia ter saído a qualquer momento, mas que calhou dela sair antes da casa desabar, e aí foi um ato de coincidência, de acaso. Só que quanto mais o tempo passa e quanto mais eu vou aprendendo sobre a espiritualidade, quanto mais eu vou me autoconhecendo também e tendo um olhar mais amplo perante a minha vida, à medida que eu vou amadurecendo, e eu ainda tenho muito para amadurecer, uma das coisas que eu mais percebi é que o acaso praticamente não existe. E acreditar em coincidências sem nenhuma ligação, sem nenhum motivo do porquê essas coisas acontecem, é uma visão extremamente limitada, segundo o meu ponto de vista agora. E eu falo isso baseado em quem eu era no passado. Então, no passado eu não ligava muito para essas coisas, eu não ligava muito para esses aparentes milagres, eu não acreditava que existiam coisas que eram além da coincidência, né? Para mim existia sorte, existia acaso. Eu não me esquentava muito, eu não ligava muito para essas questões. Como o tempo foi passando e eu fui amadurecendo a minha visão, eu fui percebendo que tinha coisas que eu não conseguia explicar, mas que elas aconteciam e que às vezes acontecia uma coisa, aparecia uma pessoa na hora certa, acontecia algum evento num momento específico, eu tinha a ideia de algo e aquilo vinha aparentemente do nada. E aí, com o tempo, foi acumulando essas experiências, eu fui entendendo que quanto mais o tempo passa, mais eu entendo que não existe acaso, que não existe coincidência. Que, como Jung diria, se trata tudo de sincronicidade.
Eu inclusive fiz um vídeo um tempo atrás sobre sincronicidade, mas eu senti que eu deveria falar sobre esse assunto de novo, porque não importa só saber o que é uma sincronicidade. É necessário que a gente saiba nos abrir para que elas aconteçam na nossa vida. Então eu percebia que quanto mais eu expandia minha mente, mais eu abria minha mente pro fato dos tais ditos milagres, pros tais ditos coincidências que eu não conseguia explicar, mais eu conseguia perceber quando acontecia algo sincrônico. E eu percebi que a visão que eu tinha antigamente, que era uma visão mais racional, mais, diria, realista, né? Que as pessoas chamam de realista, mas que na verdade acaba sendo uma visão meio limitada. Você simplesmente só procura não procurar respostas, você se limita àquilo que você conhece. Então aquilo que foge do que você conhece, você simplesmente descarta a possibilidade. Né? Não é porque você estudou, que você aprendeu, e aí aquela possibilidade se tornou inviável. Simplesmente por você não ter recurso ali para estudar, para entender, para procurar, só porque não é uma coisa conhecida, você acha que aquilo não existe, você ignora a possibilidade. Só que mesmo que você não consiga explicar hoje em dia, talvez no futuro isso seja explicado. Tanto que muitas coisas das quais a gente sabe hoje em dia, antigamente não se fazia nem ideia, antigamente era misticismo. Né? Antigamente não tinha nada a ver, mas hoje já se prova o contrário. E claro, isso depende da evolução, e muitas coisas das quais a gente acredita hoje, no futuro vão ser simplesmente balela, vão ser simplesmente uma crença pessoal, e não necessariamente, não exatamente um fato, não exatamente uma verdade. E aí, gente, a gente pode pegar, por exemplo, muitos filmes que a gente vê por aí, né, conteúdos, séries, que a gente vê aquelas situações onde o protagonista ele é salvo de um acidente, por causa de um evento específico, ou que aparece alguém na hora certa, a pessoa certa na hora certa, e ele tem a ideia de alguma coisa nova, ou aparece uma oportunidade de 1 em 1 milhão e essa pessoa percebe, ou ali no meio do caos a pessoa tem uma ideia incrível e consegue sair daquele problema ali com uma solução criativa. E aí, se a gente olha muitas vezes para esses filmes, a gente vai ter a tendência a achar que isso aí nunca que aconteceria na vida real, isso aí é fictício, isso aí é tudo roteiro, sabe? Não tem uma verdade ali, não tem como isso acontecer na vida real. Só que existem casos onde a gente vê isso na vida real. Casos de acidentes que foram evitados, casos na nossa própria vida pessoal, onde algo aconteceu e evitou um problema maior, onde alguém apareceu e nos deu uma solução sobre um problema que a pessoa nem mesmo sabia que a gente tinha. Ou, por exemplo, a gente se atrasa, ou a gente não pode ir em um evento e aí naquele evento acontece alguma coisa. Se a gente começar a perceber na nossa vida e na vida das outras pessoas, existem inúmeros relatos dessas tais sincronicidades, né? Desses tais milagres que acontecem e a gente fica assim, se questionando como que isso pôde acontecer, como que os eventos se desencadearam de uma forma tão perfeita. E aí, se a gente fica só tentando racionalmente explicar, ou a gente não vai conseguir explicar, porque muito provavelmente não é explicável, segundo o nosso entendimento atual, ou então a gente vai simplesmente desdenhar do acontecimento, falar que foi um acaso, falar que foi coincidência, simplesmente ignorar que aquilo naquela situação pode sim ter existido um motivo, pode ter sido arquitetado por algo maior que nós. Então, embora os filmes sejam fictícios e nós saibamos disso, até mesmo nos vídeos que tratam sobre a vida real, às vezes vai ter coisas ali naquele filme que vão ser diferentes da realidade, isso é inevitável, até porque faz parte da imaginação, da capacidade criativa do ser humano. Então a gente vai querer inventar, a gente vai querer mudar, a gente vai querer imaginar coisas que na nossa realidade atual aqui não existem ou até então a gente não conhece. Só que se a gente tiver um olhar um pouco mais atento, a gente vai conseguir perceber que existem inúmeros desses pequenos milagres.
inúmeros casos dessas sincronicidades, de coisas que acontecem de uma forma que você não consegue explicar, mas que de alguma forma, sem você saber o porquê, parece que estão conectadas, parece que estão sincronizadas, parece que de alguma forma aquilo foi arquitetado, porque transparece ali, quando você olha para aquela situação, uma inteligência, a qual arquitetou aquilo, a qual juntou os eventos. Só que você não consegue explicar com a sua cabeça, com o seu ego. Você não consegue entender de onde aquilo começou, por que que aquilo aconteceu. Muitas vezes a gente só vai entender por que uma coisa aconteceu na nossa vida muito tempo depois, quando a gente conseguir expandir um pouco mais a nossa consciência. E isso me lembra muito uma frase que eu já ouvi falar alguma vez, só que eu não lembro exatamente quem foi que disse. Porém, a frase ela é mais ou menos assim: há pessoas que acreditam que não existem milagres. E há pessoas que acreditam que tudo há de ser um milagre. Ou a frase é assim: ou você acredita que não existem milagres, ou você acredita que tudo é um milagre. E eu concordo muito com essa frase. Porque, a primeiro momento, a gente chama algo de milagre quando aquilo foge da realidade, quando é uma coisa muito extraordinária. Só que o que é extraordinário ou não depende da nossa visão no momento. Então, uma coisa para você agora pode ser extraordinária e para o seu amigo, para um conhecido, pode ser uma coisa sem significância alguma. Tanto que existem casos de pessoas que contam sobre relatos, contam sobre essas situações muito específicas, muito sincrônicas, e existem pessoas que desdenham, que falam que aquilo é tudo balela, é crença pessoal, que não tem nada de verdade, porque a experiência não toca essas pessoas do mesmo modo que tocou quem a vivenciou. E as crenças são diferentes entre as pessoas, o nível de consciência, a forma de ver a vida, né, a visão de vida é diferente. Então vão existir pessoas que vão ver a situação que você passou e que vão achar que aquela situação é uma bobeira, uma balela, não tem nada demais. Então, essa visão do que é extraordinário, ela é uma visão meio subjetiva, porque depende da forma com qual a gente vai ver, depende das nossas crenças, do que a gente acredita ser extraordinário, ser comum. Depende do que toca o nosso coração, do que nos toca a alma, do que nos surpreende. Você pode achar que as coisas que são extraordinárias são coisas grandiosas. É a aparição de um anjo, é alguém ser ali protegido de um acidente, é a pessoa escapar com vida de um acidente. E não dizendo que essas coisas não tenham sido extraordinárias, são extraordinárias, com certeza. Só que também existem coisas extraordinárias que a gente não percebe devido à nossa falta de presença perante a vida. Então, acontece perante a nossa vida vários pequenos milagres. E não são pequenos milagres porque eles são de fato pequenos, porque eles são insignificantes, porque eles não são tão especiais quanto os outros. Mas sim porque, para a gente conseguir perceber esses pequenos milagres, a gente precisa de um estado de presença, de consciência, de vigilância muito grande. Então, se a gente não estiver vigilante, se a gente não estiver presente naquele momento, o milagre, aquele pequeno milagre ali, aquela pequena sincronicidade acontece e a gente não consegue perceber, porque a gente ali ligou o tal piloto automático e está vivendo a vida anestesiado. Então, durante a nossa vida, todos os dias, acontece esses pequenos milagres, acontece essas pequenas sincronicidades. Só que para a gente conseguir perceber todas essas sincronicidades, esses milagres que acontecem todos os dias, para a gente conseguir entender que há sempre milagres, que tudo há de ser um milagre, a gente precisa ter, como Jesus, por exemplo, dizia, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. A gente precisa estar atento, a gente precisa estar vigilante, senão a gente não percebe. Senão essas coisas passam despercebidas e aí a gente não vê elas acontecendo. Então não basta só
a gente entender sobre sincronicidade. Não basta só a gente ver, basta também que a gente se abra para perceber as sincronicidades. É necessário que a gente se abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos espirituais, para que a gente consiga perceber o pequeno milagre, o singelo milagre que existe em cada coisa. O pequeno milagre que existe em você ter uma casa para morar, o pequeno milagre que existe em você estar andando ali na rua para algum objetivo, para você ir para o trabalho, e você simplesmente encontrar um amigo, um conhecido que você não via há muito tempo, e vocês poderem ele ter a oportunidade de conversar, ou então você está passando por algum problema e alguém vir e te dar uma solução, ou você vê num livro, você vê num filme, algo chegar até você que te dá essa solução. A gente conseguir perceber esses pequenos milagres que acontecem com a gente o tempo inteiro. Na comida que a gente come, na companhia de quem a gente ama, na possibilidade da gente fazer aquilo que a gente gosta, no trabalho que nos dá a possibilidade de sobrevivência, de conforto. E isso depende muito da nossa visão, pessoal. Para uma pessoa que tem a mente muito fechada, muito cética, para uma pessoa que tende a olhar a realidade com muita reclamação, sempre procurando ver a sombra, o problema em tudo que existe, para essa pessoa, pensar em um milagre tem que ser uma coisa extraordinária, tem que ser uma coisa que a surpreenda. Só que a maior controvérsia sobre esse assunto é que ela só vai conseguir de fato perceber os milagres que acontecem em volta dela se ela passar a observar as coisas simples do dia a dia e não ficar esperando que uma coisa grandiosa, uma bomba exploda na frente dela para que ela perceba. Muitas vezes, para a gente acreditar na espiritualidade, para a gente acreditar em Deus, a gente procura coisas grandiosas, aparições grandiosas, sinais grandiosos. Só que às vezes, durante o nosso dia a dia, são dados inúmeros sinais, só que a gente está ali anestesiado, a gente está focado naquilo que na nossa mente, no nosso ego é grande. E a gente pensa, não, se isso acontecer, quando isso acontecer, aí eu vou acreditar. Com uma tremenda pretensão, com uma tremenda vaidade a gente pensa isso. A gente quer que Deus atenda os nossos caprichos, que o universo venha e atenda o nosso capricho dele nos provar. O universo, gente, Deus, para quem acredita, ele não tem que provar nada pra gente. É prioridade nossa. Se a gente quer acreditar, se a gente quer descobrir se é verdade ou não, que a gente procure. Não faz sentido a gente sentar, cruzar os braços e esperar que Deus venha e nos prove. Ele querer ficar provando o tempo inteiro que ele existe só o tornaria um ser vaidoso, um ser orgulhoso. E a gente sabe que Deus não é um ser orgulhoso. Então a gente ficar sentado com os braços cruzados e ficar esperando que Deus venha e mude a nossa cabeça pela gente é uma coisa que não vai acontecer. Para a gente conseguir perceber os milagres que existem, é primeiro necessário que a gente tenha uma mente aberta. Por isso, a pessoa que ela sempre olhar para a realidade com pessimismo, ela sempre olhar para a realidade de uma forma muito mecânica, muito científica, sem se permitir se abrir para possibilidades. Eu não estou falando acreditar em coisas que para ela não são verdade, mas simplesmente se abrir para as possibilidades. É você olhar para uma situação e você poder questionar de várias formas, de vários ângulos, quais são as possibilidades daquilo existir. Então, simplesmente porque você não pode provar, você simplesmente descartar as possibilidades. Você vai olhar para a aparente realidade e, claro, você vai sim pôr a condição física, pôr a condição científica naquela situação, mas você vai entender, vai procurar ao menos se abrir, deixar ali uma interrogação
naquela situação, né? Não pôr um ponto final, deixar uma interrogação naquela situação, de falar assim, talvez não seja só isso, talvez tenha algo mais que eu ainda não sei. E tirar essa nossa pretensão de achar que a gente sabe tudo. Então, para a gente conseguir perceber os milagres que existem na nossa vida, para a gente conseguir perceber as sincronicidades que existem, é necessário que a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Não adianta. Não vai vir algo de fora que vai vir e vai abrir os nossos olhos espirituais. Mas é a gente, através do nosso próprio treino, que tem que aprender a ver com o coração. Então, para que a gente consiga receber mais sincronicidades na nossa vida e perceber os aparentes milagres, é necessário que a gente tenha um contato mais profundo com quem a gente é e que a gente esteja, consequentemente, mais presente na nossa vida diária. E eu não estou falando presente simplesmente de corpo, simplesmente fazendo as coisas sem refletir, simplesmente vivendo a vida. Ah, você está presente? Ah, estou presente aqui. Mas aí você está ali, por exemplo, arrumando sua casa, está pensando em 1 milhão de coisas, ou você está ali conversando com um amigo querido, mas enquanto você está conversando ali, você nem está prestando atenção na conversa, porque você está preocupado com o boleto que você tem que pagar. O problema nem aconteceu e você já está se antecipando, já está sofrendo antecipado sobre ele. Ou então você está ali no trânsito e você só fica reclamando, imaginando a hora que você vai chegar no seu destino. E aí quando você chega no seu destino, você fica doido para que outra coisa aconteça. E você vive no futuro. E você está sempre desesperado, sempre ansioso. Isso, gente, é estar desconectado da gente mesmo. E isso é a gente não estar presente. É essa presença que eu quero me referir aqui quando eu falo presença. Não é uma presença simplesmente de corpo. É uma presença de corpo e alma, uma presença de espírito. É você estar no local com total integridade, com totalidade. É você estar imerso naquele momento, sem ficar pensando no passado que já se foi, ou nos seus desejos, nas coisas que vão acontecer no futuro. É você viver no aqui e agora, você viver no presente. A gente precisa cultivar a presença, gente, porque quanto mais o tempo passa, se a gente vive pela nossa própria inércia, mais a gente vai ficar ansioso e mais a gente vai ficar distante do presente. A gente vai viver a vida toda no passado e no futuro. Os dias vão passar de forma automática, a gente não vai sentir nada, a gente não vai aproveitar eles e a gente só vai ficar pensando no passado que a gente não viveu. Mas o passado e o futuro, eles só existem na nossa cabeça. A todo momento que a gente existe, esse momento é o presente. Então não tem como você viver o passado ou o futuro, porque eles só chegam através do presente. Então se a gente fica preso no passado e no futuro, como que a gente vai perceber quando um sinal aparece na nossa vida? Se a gente está preso nos nossos devaneios, nos nossos desejos, nos nossos arrependimentos, nas nossas culpas. Como que a gente vai perceber essas coisas se a gente não está presente? Essas coisas vão passar batido pela gente. E nem sempre a gente vai ter a oportunidade de que uma bomba exploda na nossa cara e a gente consiga acordar. Nem sempre a gente vai ter a possibilidade de ter um repentino despertar. Nem sempre alguma coisa de fora vai conseguir nos tocar dessa maneira. Até porque a nossa sensibilidade está desligada. Então, para algo nos tirar da mente, do passado, do futuro, da ansiedade e nos trazer pro presente, cada vez mais precisa ser uma coisa que realmente seja muito fora do comum. Uma coisa que nos põe ali em risco, que nos põe ali em perigo, em medo, muitas vezes, para que a gente consiga entrar em contato com a nossa presença. E quanto mais o tempo passa, quanto menos a gente cultiva a presença na nossa própria vida, mais difícil fica pra gente ficar sensível a essas coisas. Então, às vezes vai acontecer uma coisa extraordinária na sua vida, que outras pessoas olhariam e falariam que aquilo é um milagre, mas você, pela sua insensibilidade naquele momento, você não consegue perceber. Você vê aquilo, você olha e você acha que aquilo é uma bobeira, que aquilo é uma bobagem, que aquilo é corriqueiro. Só que, gente, em tudo aquilo que é corriqueiro, que a gente chama de banal, do nosso dia a dia, é um milagre.
Tanto que se a gente parar para pensar nas coisas que a gente chama de banal, se a gente começasse a pensar em cada uma dessas coisas e pensasse na nossa vida sem essas coisas, a nossa vida seria um caos. O que seria da nossa vida sem uma casa banal, sem uma cama banal, sem um alimento banal, sem uma conversa banal, sem um transporte banal? O que seria de nós sem uma respiração banal, sem uma audição, uma visão banal? O que seria de nós sem um conteúdo, um vídeo banal, um livro banal? O que seria de nós sem as coisas que a gente adora chamar de banal? Com certeza não teria base para que coisas maiores acontecessem. E aí o nosso erro está em ficar buscando coisas extraordinárias, coisas maiores, que o tempo todo vão ficar ali nos estimulando e cada vez mais vão ficar fomentando a nossa ambição. E aí a gente esquece que existe um milagre nas coisas pequenas do dia a dia. Que existe um milagre em cada momento. Só que para você perceber, não tem que vir essa postura de fora, algo de fora, e abrir essa percepção para você. É necessário que você treine essa percepção ao longo do tempo. E aí, quanto mais você treina olhar, quanto mais você treina abrir os seus olhos, quanto mais você fica vigilante, fica presente e tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, mais você percebe que o tempo todo existem coisas magníficas. O tempo todo a vida é poesia. Né? Tem uma frase do Osho, inclusive, que ele fala isso, que se você estiver atento, você vai ver vida, beleza e riso em toda parte. Porque a vida ela é uma canção, a vida é uma risada. Então, se você tiver olhos para ver, se você estiver realmente atento, você vai perceber que a todo momento existe uma alegria, existe uma paz, que cada coisa da vida, em você olhar uma flor, e você olhar uma árvore, e você ir para o trajeto até o seu trabalho, em você encontrar, falar com uma pessoa da sua casa que você ama, encontrar um amigo e conversar, que todas essas coisas que são banais, elas escondem uma poesia, uma beleza. Só que para você conseguir perceber é necessário que você aprenda a ver com o coração. É necessário que você não fique só aqui na cabeça, que você aprenda a expandir o seu coração, o seu sentimento, a sua sensibilidade. E é muito difícil para todos nós, porque a nossa sensibilidade ela é extremamente julgada. Ela é extremamente subjugada, ela é extremamente subestimada. A gente acha que a pessoa inteligente é a pessoa que ignora a sensibilidade. Só que a pessoa que ignora a sensibilidade, ela vive uma vida chata, mecânica. Ela vive uma vida sem poesia, sem alegria. Então é necessário que a gente saiba nos conectar de novo com a nossa sensibilidade, para que a gente consiga perceber um milagre que existe o tempo todo. E além disso, é necessário que a gente aprenda a elevar a nossa frequência, a nossa vibração, o nosso padrão de pensamentos e de sentimentos, para que a gente possa se conectar com a espiritualidade maior. Se a gente fica o tempo todo preocupado, reclamando antecipadamente sobre um problema que ainda nem chegou, se a gente fica agindo através do medo, da raiva, se a gente fica julgando o tempo todo tudo, se a gente só fica reclamando, só fica querendo brigar com a vida e reivindicar o tempo todo a vida e Deus, se a gente está sempre num padrão muito baixo de vibração, a gente não vai conseguir ter esse contato mais profundo com a espiritualidade. Então, às vezes, você está passando por um aparente problema e você está ali focando demais naquele problema. E o que você tem que fazer, muitas vezes, é focar na solução e não no problema. Então você fica ali falando, porque eu tenho esse problema, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque, meu Deus, e se isso acontecer? Ai, mas isso aqui agora, ai meu Deus, agora já era, e eu não vou ter dinheiro, ai, eu não vou ter recurso para lidar, ai, agora o que eu vou fazer? E você fica naquela vibração, você fica desesperado. E quanto mais você pensa nas possibilidades desastrosas daquilo que está acontecendo, mais você se desespera, mais você fica ansioso, mais você fica com medo, e maior aquela situação aparece, e mais angustiado você fica. E aí você tá focando no problema, você tá focando na sombra. E aí a solução daquele problema que já podia ter acontecido, você tá distanciando.
Você está afastando porque você não está aberto para receber a solução. Você está focando no problema. A solução está ali passando por você milhares de vezes, acenando para você, gritando com você, e você não está conseguindo entender, você não está conseguindo percebê-la, porque você está focado no problema. Então, nesses momentos de aparente problema, o que a gente pode fazer é meditar, entrar em contato, ter um momento de introspecção com nós mesmos, observar os nossos pensamentos, a nossa mente, até que ela diminua o ritmo, até que ela silencie. A gente pode orar também, para que a gente se conecte, eleve os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que a gente consiga se conectar com sentimentos e pensamentos mais saudáveis. E assim, a gente elevando a nossa vibração, a gente consegue ter acesso à nossa intuição e também a recados espirituais que a gente pode receber em determinados momentos. Então, muitas vezes, a gente está passando por um problema e o que a gente precisa fazer é sentar, ficar quietinho, orar, meditar e aí esperar, porque aí naquele momento que a gente se abrir, a resposta ela chega, a intuição chega. A gente lembra de uma série, a gente lembra de um filme, a gente lembra de uma ideia, a gente lembra de uma conversa. Vem uma mensagem pra gente e a gente percebe o que a gente precisa fazer naquele momento. Mas para a gente conseguir perceber isso, é necessário que a gente se conecte, que a gente eleve a nossa vibração, que a gente saia da nossa ansiedade, da nossa mente, que a gente entre na presença. E aí, a gente orando, a gente meditando, a gente elevando a nossa frequência, entrando nesse estado mais passivo, esse estado mais sereno, de receptividade, como se você fosse um receptáculo, você se abre para receber mensagens espirituais, para receber mensagens da sua própria intuição. E aí você vai recebendo essas mensagens nesses momentos de serenidade, para então lidar com as aparentes adversidades que nos acometem durante a nossa vida e durante o nosso dia a dia. Então a gente precisa aprender a cultivar esse olhar, de olhar para as coisas mais simples da vida com poesia, com beleza, ao mesmo tempo que a gente procura se conectar com pensamentos e sentimentos mais elevados, para que a gente possa se conectar com a frequência dos nossos mentores ou com a frequência de Deus, com frequências superiores, para que a gente consiga perceber e receber, para que a gente esteja aberto para receber aquilo que a gente precisa no momento, entender o que a gente precisa fazer no momento. E muitas vezes a gente só não recebe mesmo porque a gente está bloqueando essa recepção através da nossa ansiedade, da nossa briga, da nossa raiva, da nossa imaturidade, da nossa birra. A gente quer gritar, quer espernear, a gente quer se revoltar, só que quando a gente faz isso, a gente cria uma barreira. E aí a gente não consegue receber. A gente não consegue perceber a nossa intuição. A gente não consegue perceber as mensagens da vida, as sincronicidades, os aparentes milagres que acontecem. Então, gente, a questão de você perceber os milagres, perceber as aparentes sincronicidades da nossa vida, é muito mais uma questão de dentro para fora do que uma questão de fora para dentro. É necessário que a gente cultive isso dentro de todos nós. E a gente vá treinando o nosso olhar e se autoconhecendo de pouquinho a pouquinho, para que a gente possa olhar para a nossa realidade do jeito que ela é e não ficar condenando ela, não ficar se revoltando, não ficar olhando para ela com um olhar pessimista, e que para a gente consiga perceber a beleza, a vida e o riso que existe, a poesia que existe em cada coisa na nossa vida. Mas para isso, mais uma vez, é necessário que a gente tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha feito sentido para vocês, que vocês possam ter aproveitado nem que seja 1% aqui das coisas que eu disse e que elas possam ter feito nem que seja 1% de sentido para vocês. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Agradeço cada um que me escreve, cada um que me ajuda na criação de conteúdo e
cada um que me escuta e que me vê aqui os vídeos até o final. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos.